Um dia eu ouvi uma frase que eu acredito e concordo muito, que dizia que você cometer várias vezes o mesmo erro é burrice. Você cometer um erro, aprender com esse erro e não cometê-lo novamente é inteligência. Mas que sabedoria é você aprender com os erros dos outros para que você não precise cometer aqueles erros. E quando a gente para pensar na história da humanidade, eu gosto de dizer que não existem erros inéditos. Basicamente, 120 bilhões de pessoas já viveram. E, cara, com certeza elas já erraram. Vamos lá, para ser razoável, 99% dos erros que dá para cometer. Talvez, se a gente pensar em, cara, relacionamento com inteligência artificial, que é um negócio muito novo, talvez exista algum tipo de erro inédito aqui. Mas você concorda que isso é pouco quando a gente pensa em relação ao todo da vida? Que existem coisas que são muito mais valiosas e que a gente erra com muito mais frequência e que talvez a gente não precisasse errar, porque já teve gente que errou antes da gente e com certeza já teve gente que pensou a respeito disso e já trilhou o caminho das pedras e deixou esse conhecimento pra gente. Tem uma frase, se não me engano, que é do Warren Buffett, que fala que existem conhecimentos de milhões de dólares em alguns livros que custam dezenas de dólares. A ideia aqui não é nem tanto falar de livros, mas é falar desse conhecimento que foi transmitido de geração em geração, que foi validado no tempo pela humanidade e que hoje está disponível para a gente simplesmente ir lá e acessar, e a gente não faz. A minha esposa está grávida do nosso primeiro filho e tem mais ou menos uns 4 anos que ela está estudando sobre criação de filhos. E toda vez que a gente comenta alguma coisa a respeito disso, alguém vem e fala: Ah, porque não tem um livro ensinando a ser mãe, é por isso que é tão difícil. E aí, sempre que eu escuto alguém falando isso, eu pergunto, tipo, cara, você já pesquisou a respeito? Porque assim, tem um monte de livro ensinando a como ser mãe. E aí, muitas vezes as pessoas partem dessa premissa de que elas são seres alados. Elas são os anjinhos da humanidade que estão enfrentando um problema que nenhum outro ser humano na face da Terra enfrentou. Ela é a injustiçada da realidade. E muitas vezes essa é uma visão um pouco utópica a respeito de si mesmo, quase narcisista, de achar que os problemas que eu tenho são únicos, que os desafios que eu tenho são únicos, que as soluções que as outras pessoas pensaram na minha situação específica não se encaixam. E muitas vezes isso não é verdade. Se a gente tivesse um pouco de humildade e boa vontade para entender o que outras pessoas que passaram pelo que a gente passou pensaram e disseram a respeito, provavelmente a gente não precisaria errar tanto. E aí, tem alguns conceitos aí que eu quero passar para vocês, mas essa é a ideia, é discutir um pouco a relação de conhecimento e erros e como que a gente pode fazer para aplicar isso na nossa vida e, consequentemente, viver uma vida melhor. Acho que a primeira distinção que é importante de se fazer é que teoria e prática são dois lados da mesma moeda. Muitas vezes, quando a gente está falando sobre criação de filhos, vou usar esse exemplo aqui, mas se aplica a qualquer outra coisa. Pense em emagrecimento, em ganhar dinheiro, em construir uma carreira, em aprender uma habilidade. As pessoas costumam dizer que a prática é diferente da teoria, que no final das contas o conhecimento dos livros não vale nada. Mas vamos passar um pouquinho de tempo aqui pensando a respeito de, cara, como é que um livro é escrito? Imagina que você tenha uma mãe de 15 filhos e essa mãe passou a sua vida dedicada a estudar e aprender e refletir sobre como educar aquelas crianças. E aí ela tem uma vizinha e, cara, ela troca ideia com essa vizinha e essa vizinha é muito grata, que ela fala assim, nossa, é uma mãe de 15 filhos, ela tem tanto para me ensinar, eu que estou na minha primeira gestação. E aí, enquanto aquele conhecimento empírico ele é passado boca a boca, as pessoas valorizam demais. A gente até tem uma amiga que falava do conhecimento dos antigos. Não, porque a minha avó me falou, quase como que uma reverência. Mas a partir do momento que aquela mãe ela pensa no final da vida, caramba, eu tenho tanto conhecimento, eu ajudei tanta gente, agora sabe o que eu vou fazer? Eu vou escrever isso aqui num pedaço de papel. A partir do momento que aquilo é transmitido por uma folha, para grande parte da população deixa de fazer sentido. Como se a forma de transmissão do conteúdo impactasse na qualidade do conteúdo. E quando a gente reflete um pouquinho a respeito disso, não faz absolutamente nenhum sentido. Se eu digo que 2 mais 2 é igual a 4, ou se eu escrevo que 2 mais 2 é igual a 4 numa folha de papel,
o conhecimento passado é o mesmo. Mas na nossa cultura, brasileira especialmente, a gente tende a desprezar, e várias vezes eu já ouvi muita gente falando a respeito disso, como se o conhecimento que tivesse ali, como se o esforço de uma vida condensado em 200, 300 páginas, ele fosse menos valioso do que o conhecimento que é passado no dia a dia, durante as conversas, sendo que muitas vezes é o contrário, porque quando o autor para escrever um livro, eu ouvi isso em algum dia, não lembro exatamente quem disse, que ali está o melhor dele. Porque ele está pegando 20 anos de conhecimento, 50 anos de conhecimento, e está falando, cara, como é que eu passo isso aqui da melhor maneira? E às vezes ele vai escrever um conceito e vai pensar, putz, mas isso aqui não é exatamente assim. Ou ele vai desenvolver um raciocínio e daqui 6 meses ele vai voltar na revisão e vai fazer uma pequena alteração. Então, na verdade, o conhecimento que está no livro é o melhor conhecimento de uma vida que foi condensada ali e que está disponível sobre absolutamente qualquer uma das áreas que você imaginar. E quando a gente pensa dessa forma, você começa a ver que, na verdade, cara, a prática e a teoria elas são basicamente a mesma coisa. A prática é você aplicar a teoria na realidade e a teoria é você sistematizar a prática que está sendo aplicada. A única coisa que muda é a forma de transmitir esse conhecimento, é a forma de aplicar esse conhecimento, mas elas estão muito interligadas. Uma não existe sem a outra. Uma outra forma de pensar nisso seria, imagina que eu quero construir um muro, e aí eu vou lá e eu coloco um tijolo. E aí eu vou lá e eu coloco outro tijolo. Cara, isso é prática. Eu estou colocando tijolos. A partir do momento que eu chego para uma outra pessoa e digo, olha, eu levantei um muro ali, eu estou inventando o muro. É a primeira vez na história da humanidade que alguém está tentando colocar tijolos em volta de uma casa para ter proteção. E aí eu chego para uma pessoa e digo, faça o seguinte, coloque um tijolo em cima do outro. Agora isso é teoria. Por quê? Porque eu não estou executando de fato. Então, a relação entre teoria e prática ela é muito mais próxima do que as pessoas costumam julgar. Agora, justiça seja feita, é óbvio que quando eu estou criando uma teoria, eu estou tentando encontrar regras gerais, e essas regras gerais elas nunca vão ter aplicação específica para todos os cenários e casos particulares, porque senão o livro deixaria de de ter sentido. Então, faz sentido que exista sim um gap entre uma teoria geral e a aplicação daquela teoria geral no seu contexto específico. Só que isso faz parte do conjunto da teoria. E o que as pessoas muitas vezes não percebem é que não era para ser diferente, porque não teria como ser diferente. Então, quando alguém vem e diz assim, Rodrigo, porque não tem como um livro ensinar como criar filhos, porque os filhos são diferentes. E eu penso assim, gente, mas eu sei que eles são diferentes. É por isso que a aplicação daquela teoria, ela vai ser distinta em cada um dos filhos, porque cada um dos filhos vai ter uma personalidade. Mas isso está escrito ali, entendeu? E muitas vezes eu percebo que o maior erro que as pessoas cometem é justamente não entender qual que é a relação entre essas duas coisas. Então, por exemplo, a gente pode concordar que motivar a criança a buscar uma boa vida é unanimidade. Essa é uma boa teoria. Mas na hora de você aplicar na prática, a forma de você motivar essa criança pode ser diferente. Uma criança pode ter uma personalidade mais combativa, e a forma de você motivar ela vai ser através do desafio. Outra criança pode ter uma personalidade um pouco mais sensível, que se você chega para ela e desafia ela, ela desmorona. E aí a forma de motivar essa criança vai ser através do incentivo, das palavras de afirmação. Mas no final das contas, o princípio geral por trás daquela ação é a mesma. A única coisa que a gente está fazendo é que a gente precisa adaptar a forma de aplicação dentro da personalidade de cada criança, mas o que me impressiona muito que as pessoas não saibam é que isso está escrito ali. E aí quando alguém me diz que não tem como aprender a criar filhos lendo livros, geralmente quando eu escuto uma coisa dessa eu penso tipo, cara, tu nunca leu um livro sobre a criação de filhos. Porque todas essas objeções que você tem na sua cabeça imaginária sobre como os livros são falhos estão abordados nos bons livros dizendo, olha, eu entendo que isso aqui é uma teoria geral, mas quando você for aplicar de maneira específica, você vai ter que adaptar a personalidade de cada filho. E isso se aplica praticamente a todas as áreas.
Por isso que eu repito, não existem erros inéditos. Viver uma vida boa é muito mais fácil do que a maioria das pessoas imagina. E a motivação por trás de gravar esse vídeo é porque, cara, ninguém nunca me disse isso, entendeu? Eu lembro que quando eu fui casar com a minha esposa, a gente falou assim, nossa, o casamento dos seus pais não é muito bom, o casamento dos meus pais acabou. Vamos pensar em casais que a gente admire para a gente conversar com eles e falar assim, cara, o que vocês têm para dizer a respeito de casamento pra gente? E aí a gente foi fazer uma lista de quem eram os casais que tinham um casamento que a gente gostaria de ter. E a gente não conseguiu pensar em absolutamente ninguém. A nossa lista terminou com um total de 0 pessoas. E aí a gente foi, então, construir a nossa vida e o nosso relacionamento a partir do zero. E aí, várias vezes depois, muitas pessoas pedem conselho de casamento pra gente. A gente foi chamado para ser padrinho de casamento de alguns amigos. E eu sempre costumo dizer para esses amigos, olha, é possível ser feliz e ter um bom casamento. E eu quero dizer isso pra ti porque, cara, ninguém disse isso pra mim. A gente casou muito jovem, a gente casou com 20 anos, começou a namorar com 17. Então o que as pessoas diziam era, cara, você tá jogando sua vida no lixo, por que você vai casar? Não tem como ter um casamento feliz, não tem como viver uma vida feliz assim. E ninguém nunca me disse, falou assim, cara, não é tão difícil quanto parece, entendeu? As pessoas têm uma média muito baixa, 50% dos casamentos no Brasil acabam em divórcio. E aí quando a gente olha para os outros 50% que não acabam em divórcio, geralmente são infelizes, geralmente tem traição, geralmente são pessoas que se tornam amarguradas. E aí parece que ter um casamento feliz é muito difícil. E parece que viver uma boa vida é muito difícil. E talvez seja difícil, se a gente não tiver o caminho das pedras. E a minha motivação aqui é tentar passar um pouco desse caminho das pedras para vocês, que é a gente não precisa aprender tudo sozinho. A gente tem 120 bilhões de pessoas que já passaram por aqui ao longo de, cara, 10 mil anos aí de sociedade moderna, onde esse conhecimento está sistematizado e a gente pode simplesmente ir lá, então, caraca, eu tô com dificuldade, eu vou casar, eu não sei o que fazer, eu não tenho referência. Cara, vamos ver se alguém escreveu um bom livro a respeito disso. Eu quero criar filhos, minha criação foi uma merda, meus pais não me trouxeram referências, era um relacionamento abusivo, nunca senti motivação vindo da parte dos meus pais. Caramba, será que alguém escreveu alguma coisa a respeito disso? E aí você começa a ver que tem gente muito inteligente escrevendo coisa muito boa há muito tempo. Tem 2 autores que a gente gosta muito aqui em casa, o Arnold Bennett, que ele é um escreve pequenos ensaios, então ele escreveu sobre várias coisas, e ele é do século XIX, 1800 e pouquinho. E aí você lê o livro do cara e pensa, caramba, ele tá falando sobre coisas que a ciência foi descobrir que era verdade 150 anos depois, e essas coisas são absolutamente verdadeiras. E aí você pega a Charlotte, que é provavelmente uma das principais escritoras a respeito de educação de filhos, e ela também fala sobre o ciclo circadiano das crianças e a necessidade de exposição à natureza, que são coisas que a gente descobriu na ciência que são importantes tem 30 anos. Então tem conhecimento muito valioso nos livros que sobreviveram à passagem do tempo. E no final das contas, a gente chega em Platão, né? E aí você tem alguns professores que dizem que Platão é o maior autor de todos os tempos porque ele basicamente abordou todos os problemas. Então, de alguma forma ou de outra, você vai voltar lá em Platão e você vai ler um negócio e vai falar assim, caraca, o maluco tinha a resposta, bicho. 2.500 anos atrás o cara deu a resposta. Tá lá, é só a gente ler. E a gente prefere ficar dando murro em ponta de faca, cometendo o mesmo erro, jogando a nossa vida no lixo, em vez de simplesmente ir lá, pegar 2 semaninhas, ler o livro, ter a resposta e viver uma vida boa. É óbvio que eu não tô aqui querendo dizer que vai ser fácil, porque a vida tem as suas dificuldades inerentes, a gente tem a tragédia, né? Que, pô, doenças acontecem, imprevistos acontecem. Há algum tempo aí, 1 ano, 2 anos talvez, a gente teve a enchente lá no sul do país, há 6 anos a gente teve a pandemia. Então, esse tipo de coisa vai acontecer. Os imprevistos vão acontecer. Só que
isso é inevitável. Então a gente não precisa gastar tempo tentando errar, tentando acertar naquilo que pode ser evitável, sendo que a gente pode guardar essa energia para que, cara, quando um problema de fato acontecer, a gente possa gastar energia nele, pensando assim, caraca, como é que a gente vai fazer para lidar com essa pandemia? Como é que eu vou adaptar o meu negócio para continuar atendendo os meus clientes? Como é que eu vou fazer transição de carreira? Como é que eu vou criar essa estrutura familiar de um jeito que eu consiga manifestar o meu propósito e as minhas vontades, os meus talentos naturais e ao mesmo tempo ganhar dinheiro? Então, existe um esforço que precisa ser colocado ali. Mas, cara, a gente não precisa errar naquilo que é fácil, naquilo que é óbvio. A gente não precisa trair a nossa mulher 15 vezes para depois descobrir que o preço disso, a custa do prazer momentâneo ali, cara, é uma vida de infelicidade. Porque a gente tem pesquisa dizendo que quanto maior a quantidade de parceiros sexuais que você tem, menor é a sua satisfação no casamento. Porque você tem uma base comparativa muito grande. Então, é praticamente impossível uma pessoa na casa dos seus 40, 50 anos, que teve muitos parceiros sexuais, vários casamentos, conseguir ser feliz no relacionamento. Cientificamente falando, é praticamente impossível. A gente precisa passar por isso para descobrir que é ruim. Uma pessoa que gasta todo o seu dinheiro com bebidas, com apostas, com drogas, e aí não consegue ter segurança, e aí vai chegar na aposentadoria necessitando de dinheiro dos filhos, com nível de qualidade muito baixa, com o corpo doente. Cara, a gente vai precisar chegar lá para descobrir. A gente já não viu isso sendo errado pelos nossos familiares, pelas pessoas próximas. Quantidade de gente que você deve conhecer, porque eu conheço, que são amigos próximos, que, cara, estão chegando, eu tô com 29 anos, estão chegando nos 30 anos, não conquistaram nada, ganhando um salário baixo. Tipo, a gente precisa passar por isso. Será que realmente não dá para aprender com o que as outras pessoas estão fazendo? E vamos ser razoável. Não necessariamente encontrar um caminho para o sucesso e para a felicidade plena, mas pelo menos para não ter uma vida de merda, entendeu? Pelo menos para não deixar de cometer aqueles erros óbvios. O Warren Buffett vai falar que quando a gente está falando de investimento, é muito mais importante não perder dinheiro do que ganhar. Se a gente aplica isso à nossa própria vida, será que não dá só pra gente evitar aqueles erros bestas, entendeu? Que é aquele erro que, cara, todo mundo comete e que por algum motivo a gente acha que com a gente é diferente. E aí você vai assim, não, cara, meu pai traiu a minha mãe e deu merda. Mas comigo eu vou ter uma amantezinha ali e vai dar tudo certo, entendeu? Vai dar merda, cara. E aí, o fulano lá gastou a vida buscando dinheiro a todo custo, não teve um relacionamento com os filhos, mas eu vou trabalhar 80 horas por semana e comigo vai ser diferente. Vai dar merda. A vida pode ser muito mais fácil, muito mais simples, se a gente fizer esse exercício de humildade, de entender que existe uma realidade objetiva e que essa realidade objetiva tem princípios que precisam ser seguidos e que quando eles são seguidos, a gente consegue viver uma vida mais feliz, mais tranquila, mais realizada e com muito mais qualidade de vida. Há alguns anos atrás eu estava sentado com a minha esposa estudando um pouco sobre marketing e a gente viu uma propaganda da Mercedes que tinha o slogan "O melhor ou nada". E aí ali ela olhou para mim e falou assim: "Cara, isso é muito a sua cara". Desde então a gente tem essa piada interna que acabou se tornando um pouco da identidade de que eu quero conquistar tudo aquilo que é possível conquistar. Um bom corpo, uma boa família, uma casa cheia de filhos bem criados, com propriedade intelectual, com independência financeira, com liberdade para que eu não precise ficar preso ao trabalho, uma vida religiosa, piedosa. Eu quero conquistar tudo. E praticamente todo mundo que eu conheço, ninguém conquistou nada. Então, se eu falasse pra você assim, pô, eu quero só ser muito rico, bicho, já ia ser muito difícil, porque eu não conheço ninguém na minha família que ficou muito rico. E aí eu penso, pô, eu tô tentando buscar algo 10 vezes mais difícil do que praticamente todo mundo que eu conheço tá buscando. Qual que é a única forma de chegar lá? Se eu não precisar gastar minha vida cometendo erros que não precisariam ser cometidos.
Então foi a partir daí, um pouco, que eu tive essa percepção e comecei a aprender com conhecimento de homens que foram muito mais inteligentes e muito mais sábios e deixaram esse conhecimento escrito. E esse conhecimento está simplesmente aí para a gente aprender e poder replicar. A ideia desse canal aqui é um pouco compartilhar isso que eu aprendi e que nos últimos anos tem feito com que eu viva uma vida muito boa. Não estou onde eu gostaria ainda, acho que esse caminho nunca acaba, a gente sempre tem coisas a mais para conquistar, mas definitivamente eu vivo uma vida muito melhor do que da maioria das pessoas, que eu me comparava quando eu era mais novo e pensava assim, nossa, será que algum dia eu vou conseguir ter algo que vale a pena, que eu vou poder conquistar e ter orgulho daquilo que eu conquistei? Então, acredito que eu descobri o caminho, e um pouco desse caminho é aprender com pessoas mais inteligentes e mais sábias, e esse conhecimento tá aí. A gente tem Platão, a gente tem Aristóteles, a gente tem os grandes pensadores modernos, a gente tem Charlie Munger, morreu tem pouquíssimo tempo e o cara deixou muita sabedoria. A gente tem diversos grandes autores, a gente tem os grandes cristãos, a gente tem os mártires da igreja, a gente tem grandes filósofos que muitas vezes nem eram religiosos, mas que tiveram percepções sobre a realidade que nos ajudam a viver melhor. Basta um pouco de humildade pra gente ir lá entender e falar assim, cara, ok, talvez esse cara tenha alguma coisa pra me ensinar e que se eu tiver a capacidade de aprender com ele, eu vou poder viver uma vida melhor. E eu espero que você possa viver uma vida melhor também seguindo esse conselho. Obrigado.